Falar de Nildo Monteiro é muito fácil, porque a gente não precisa inventar. O que a gente fala aqui, com certeza, boa parte da população já conhece. O Nildo, como profissional, ele sempre se interessou e muito naquilo que ele faz. É uma pessoa de coragem, uma pessoa aguerrida, uma pessoa determinada. O Nildo Monteiro é um cara que é um empreendedor, digamos assim, no meio da comunicação. Seus programas de rádio foram marcantes. Quem não se lembra do Jornal Independente, né, que por muito tempo circulou em Conceição do Araguaia, levando o lado da verdade à população conceicionense. Tive a grata satisfação de ter os meus primeiros textos publicados por uma pessoa, por um veículo de comunicação. Esse veículo se chamava Jornal Independente, foi um jornal pioneiro, criado aqui na cidade por Nildo Monteiro, e que ele ousou a publicar alguns textos meus de conteúdo muito polêmico. E depois disso, foi um grande passo para me publicar meu primeiro livro que o Nildo Monteiro conseguiu os primeiros R$300 do patrocínio para publicar o meu livro. Foi o Nildo que foi atrás comigo, e eu publiquei e tive o prazer de ganhar 2 prêmios com ele. E depois conheci Nildo Monteiro como jornalista, apresentador no programa também muito polêmico, porque programas que sempre defendem a comunidade, que sempre defendem o interesse público, geram polêmica porque acabam atingindo pessoas poderosas. Mas ele nunca se omitiu, nunca baixou a cabeça diante de ameaças, e teve bastante êxito, tanto no jornal escrito, Jornal Independente, no jornal falado, que foi na rádio regional, como também um narrador esportivo, também fez muito sucesso, e apresentando também jornal na televisão. Eu me sinto muito feliz e muito honrado em ter implantado aqui na cidade alguns trabalhos pioneiros na minha área e também em outras áreas. Eu me sinto honrado em ter sido o primeiro profissional de comunicação a transmitir jogos de futebol ao vivo pela televisão. E foi muito bacana aquela experiência. Era apenas uma câmera, eu e o Juliano, ele filmava e eu narrava. Na área do jornalismo, eu me sinto muito honrado em ter criado o primeiro jornal impresso, digamos assim, periódico da cidade, né, com repercussão em todo o sul do Pará, que foi o Jornal Independente. Também me sinto muito honrado em ter sido o primeiro profissional a fazer um programa de notícias diárias, né, na televisão aqui em Conceição do Araguaia, que foi o programa Conceição Urgente. Gente querida que se liga na TV Rio Norte, sou Nildo Monteiro e está no ar mais uma edição do programa Conceição Urgente. Vamos aos destaques do programa de hoje. Mistério no bairro Emerêncio. Moradores perdem o sono e a tranquilidade com pedras arremessadas sobre as casas. Mas ninguém sabe de onde vêm as pedradas. Olhem o tamanho dessa pedra. Opa! À noite a gente não pode descansar, dormir, porque somos incomodados por um jogador de pedra que a polícia veio aqui 12 vezes, nós não conseguimos descobrir. Precariedade na estrada que liga Conceição do Araguaia à Redenção. E na ponte sobre o Rio Arraias, revolta motoristas do sul do Pará. Mas isso acontece, sabe por quê? Porque os nossos governantes não passam por aqui. Mulher é acusada de tocar fogo na própria casa no bairro Emerêncio. Eleições 2010. Confira como foi o dia em que os conceicionenses foram às urnas para decidir o futuro do Pará e o futuro do Brasil. Menor acusa padrasto de violentá-la sexualmente. Ele, de noite, esperava minha mãe dormir, mexendo em mim, tirava minha roupa e começava. Isso tudo e muito mais no Conceição Urgente, que está no ar.
Esse programa fez muito sucesso aqui na cidade, infelizmente, por falta de apoio, como sempre, e muita perseguição. Eu tive que parar com o programa, né? Tive que encerrar o projeto, mas eu espero um dia poder colocar tudo isso em prática. E agora, por último, a gente implantou o primeiro portal de notícias de Conceição do Araguaia com grande repercussão em todo o sul do Pará, o site canoticias.com. Nessa área de jornalismo, principalmente numa cidade pequena como Conceição do Araguaia, é muito complicado a gente fazer um jornalismo com uma imparcialidade, porque a gente geralmente tem muitos amigos numa sociedade muito resumida, pequena como essa nossa. Mas o Nildo ele sempre soube separar isso. Ele sempre soube ser o jornalista, o repórter, da amizade. E ele sempre procurou fazer o seu trabalho com isenção. E sempre ele fez isso, sempre defendendo a população, principalmente aquelas classes menos favorecidas. Olha, para fazer uma boa reportagem, eu já fiz muitas loucuras, né? Eu já fiquei no meio do mato andando com estudantes, acompanhando eles numa trajetória para ir para a escola, no meio da floresta. Eu já subi em árvore quantas e quantas vezes, já fiquei debaixo de ponte esperando uma boa imagem, né, para registrar alguns flagrantes. Eu posso falar assim que eu já percorri terra, céu e mar, né? No nosso caso aqui, rio. Eu já fiz muitas matérias no Rio Araguaia, com situações positivas, exaltando o rio, e também matérias tristes como alguns naufrágios, acidentes, e também acompanhei operações policiais. Vou mudar aqui a estratégia. Cercando a casa. Muita atenção nesse momento. Enfim, e a gente tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido. E eu tenho assim algumas proezas na minha pequena carreira nessa área. Eu lembro-me que aquela ponte sobre o rio Arraias foi reformada, na verdade, né? Eu passei quase mais ou menos um ano denunciando aquela situação na rádio e também na televisão. E eu lembro-me que eu consegui um feito que eu acho que poucos repórteres conseguiram até hoje no Brasil, que foi colocar a mesma reportagem em duas televisões diferentes. Eu fiz uma reportagem para Band e outra para Record, né? E foi muito bacana, porque a gente conseguiu colocar o assunto em duas emissoras, porque o caso realmente era muito grave, e eu convenci o pessoal da Band e da Record a fazer a reportagem. Estamos na rodovia 287, que liga Conceição do Araguaia à Redenção. Esta estrada, que tem pouco mais de 100 quilômetros, é um verdadeiro exemplo de como as rodovias sul-paraenses estão abandonadas. Aqui neste pedaço de pouco mais de 100 metros, o asfalto já não existe, e para passar por aqui, os motoristas fazem verdadeiro malabarismo. Mas para quem pensa que o perigo são apenas os buracos, precisa conhecer a ponte sobre o rio Arraias, uma das mais perigosas do sul do Pará. A ponte de aproximadamente 85 metros de comprimento que passa sobre o rio Arraias é uma das poucas em todo o país que foi construída sem alguns critérios básicos de segurança. Estreita e sem mureta de proteção, ela é de mão única e muito perigosa. Olhando de baixo, dá para ver que a cabeceira está sustentada apenas por um pedaço de madeira e a parte de concreto está cedendo. O problema é que os serviços de recuperação da ponte foram suspensos temporariamente em decorrência de uma readequação do projeto original.
E a pequena ponte erguida ao lado para servir de desvio não tem estrutura suficiente para suportar a carga do trânsito no local. Com a chegada do período de chuva, o nível da água do Rio Arraias está subindo rapidamente e o problema pode se agravar. Isso deu muita repercussão em Belém e, graças a Deus, junto com a comunidade, que também se manifestou, com alguns políticos, a ponte ela foi recuperada. E eu fico muito honrado quando eu passo em um local que antes era um problema e hoje foi solucionado esse problema. Quase todas as matérias que eu faço, denunciando, questionando e cobrando, elas servem, né, como repercussão e aquele caso geralmente é solucionado, né? Então eu fico muito honrado em saber que o meu trabalho tem sido útil de alguma forma para Conceição do Araguaia.